O anime do vídeo de hoje é do cara que foi invocado em outro mundo de magia pela segunda vez. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Véi, a gente tá com a meta de bater 40 mil ainda nesse mês. Eu creio que a gente vai passar de 40 mil ainda nesse mês. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal pra dar aquela força e aquela moral. Sem mais delongas, então vamos embora pro vídeo. Bom, a história segue nosso prota chamado Yuki. Logo no início podemos ver que ele está em uma sala de aula junto com sua amiga de infância chamada Yuri. Enquanto eles conversavam, do nada se escurece e no meio de sua sala aparece um círculo mágico. Yuki sorri e percebe que está sendo invocado em outro mundo novamente. No outro mundo, ele se depara com várias armaduras gigantescas andando na direção dos estudantes. Os estudantes, por sua vez, correm, mas Yuki fica e se defende do golpe com apenas um dedo. Logo em seguida, ele foge com sua amiga de infância rumo aos outros estudantes. Mas do nada, os guerreiros correm em direção às armaduras gigantescas e em seguida aparecem uns cavaleiros reais para controlar toda a situação. Enquanto isso, Yuki e sua amiga correm para o castelo. Alguns instantes depois, vemos o rei do Reino de China agradecendo os heróis por terem ouvido seu chamado. Segundo o rei, há 5 anos atrás, durante a guerra, alguns heróis foram invocados e garantiram a paz desse mundo. Seguindo essa mesma lógica, ele pede para que eles garantem a paz novamente. Como resposta, eles são forçados a ajudar o reino, uma vez que se eles recusassem, irão ficar jogados na rua por conta própria. Todos ficam com medo, mas Yuki está de boa e promete ficar ao lado de sua amiga para protegê-la até o fim. Enfim, confia. Algum tempo depois se dá início ao treinamento dos novos heróis. Yuki, por sua vez, foge desse treino, mas logo é avistado por sua supervisora. Ela tenta forçá-la a participar, no entanto, ele se esquiva do golpe dela e acerta um tapa daquele jeitão na raba dela. Ela, por sua vez, acaba lembrando de Yuki, por isso ela passou a chamar ele de Setsu-sama enquanto se desculpava aos seus pés. Aproveitando a oportunidade, nosso prota dá aquela sentada de cria na garota. Nesse instante chega o antigo companheiro de Setsu. Empolgado, ele corre para apresentar a sua outra companheira do castelo, que já havia reconhecido ele por sua mana. Eles o questionam sobre o que ocorreu para ele ter sumido do nada. Então ele fala que teve uma batalha contra um tal de Toma, mas durante essa luta ele acabou sendo enviado para outro mundo e agora retornou novamente. Eles o alertam que enquanto ele estava em outro mundo, Toma também acabou sumindo durante aquela batalha que ele teve com ele. Em uma reunião real, o rei ordena Glenn para que entre em uma guerra total contra os demônios, fazendo pouco caso do acordo de paz que Setsu tinha criado há 5 anos atrás. Yuki é informado sobre isso pela noite, então ele decide resolver tudo sozinho o mais rápido possível, e para isso ele recupera sua antiga espada que estava no castelo. Em sua partida aparece Yuri, que almejava junto dele. Ele explica toda a situação para ela, mas no final ele acaba deixando ela junto com seus amigos. Do nada aparece um flashback onde um cara tentava comprar uma joia de um velhote que se recusava a vender a joia por conta de seu orgulho. No entanto, ele acabou vendendo quando viu uma sacola cheia de moedas de ouro, e dessa forma ele mostrou o poder do dinheiro para sua neta chamada Rory. Algum tempo depois vemos que o velhote acabou arrumando o emprego dos sonhos, e agora a pequena Rory ficou responsável pelo último trabalho que seu avô tinha para fazer. Pela noite, alguns monstros atacam sua carruagem. Ela foca em apenas proteger o último trabalho de seu avô e acaba esquecendo que tinha um monstro por ali. Nesse instante, Yuki chega e salva a garota. Ela explica para ele a importância daquele broche, mas Yuki alerta que não vale a pena ter dinheiro se ela vai acabar morrendo. Ela propõe que ele seja seu guarda. Mesmo não querendo, ele acaba aceitando ao ver a carinha fofa da pequena Rory. No entanto, ele seria seu guarda-costas até chegar à cidade portuária. Chega na cidade, ela se admira com a grandeza da cidade, uma vez que tudo aquilo só foi possível graças ao grande herói Setsu há 5 anos atrás. Ela tenta conseguir uma passagem para ir ao continente demoníaco, mas todos os marinheiros se recusam, até que uns guardas do reino aparecem importunando a garota. Rory tenta resolver toda a questão fiscal, no entanto eles querem ver sua mochila. Rory se recusa, uma vez que ela não quer mostrar a joia para ninguém. Vendo isso, Yuki percebe que eles estão com segundas intenções, e ele acaba se metendo na situação, falando que eles precisam de uma autorização para confiscarem a mochila dela. Os guardas acabam recuando após ver o tumulto que eles estavam causando na cidade. No final da tarde, Yuki percebe que a garota está determinada a ir ao continente demoníaco, então ele decide dar uma moral para ela, mas ele propõe que ela descanse um pouco em uma pousada. Na pousada, ele dá uma verificada no broche enquanto Rory tomava banho, e percebe que aquele broche é o mesmo de 5 anos atrás na qual ele conjurou magia. Mas ao saber que aquele broche foi danificado, ele fica preocupado com uma pessoa. Pela noite, enquanto eles descansavam, os guardas anteriores tentam armar contra eles. Esperando por isso, nosso prota já adianta seus movimentos, e fica provocando eles na medida do possível. Chegando em uma ponte à beira do mar, os guardas se veem com a captura garantida, mas o nosso prota simplesmente pega Rory e pula no mar. Nesse momento, um grande dragão marinho chamado Levi aparece para dar uma carona ao nosso prota. Os guardas ficam em choque e pensam até mesmo que estão sonhando. No caminho para o continente demoníaco, Rory descobre que esse dragão marinho chamado Levia é na verdade o famoso deus do mar chamado Leviatã. Vou chamar apenas de Levia mesmo e dane-se. Inesperadamente ela começa a enfrentar uma lula do mar, e o nosso prota apenas se diverte apreciando a luta dela. Obviamente ela acaba ganhando. Logo depois disso, Yuki faz várias frituras usando a carne da lula. Enquanto eles se deliciavam comendo, Rory descobre que ela está levando o broche ao castelo da rei demônio chamada Dezes. Ao que parece, ela é amiga do nosso prota. Algum tempo depois, eles acabam se entrosando em um vilarejo próximo dali, enquanto todos os moradores adoram Levia e Yuki estava dando aulas de Masterchef no vilarejo. Alguns momentos depois, um guerreiro da rei demônio invade a vila achando que ela estava em apuros. Os aldeões ficam sem entender nada, mas logo ele acaba entendendo toda a situação. Depois de um tempo, Yuki finalmente terminou seu trabalho como Masterchef e vai de encontro a Levia. Logo de primeira, ele encontra Vlad, e Vlad reconhece Setsu apesar de toda sua aparência. Eles
sente que há um fio de esperança para o reino demoníaco, então ele pede humildemente para que Setsu e Levia salvem a Rei Demônio. Ele explica que Dezas foi pedido em casamento por um mercador chamado Teran, mas não é um casamento comum, pois ela viraria escrava dele. Ele também revela que os humanos começaram a atacar os demônios primeiro, com vários seres de armaduras, o que ocasionou toda essa guerra, e esse mercador deu a ideia de um acordo de paz se ele se casasse com a Rei Demônio. Ela, por sua vez, está disposta a se entregar como escrava para manter a paz que prometeu a Setsu. Sabendo disso, Setsu leva a parte em rumo ao castelo de Dezas para impedi-la. No meio do caminho, enquanto eles estavam enfrentando alguns monstros, Yuki chega à conclusão de que alguém está manipulando a guerra, e tem grande possibilidade dessa pessoa ser esse tal Teran. Nesse momento vemos um flashback onde após uma batalha intensa com Dezas, Setsu acabou vencendo e propôs um acordo de paz para ela. Desde então ela manteve essa promessa mesmo com o desaparecimento dele. No entanto, após 5 anos começou a guerra novamente, mas ela não quer quebrar sua promessa que fez a Setsu, uma vez que ele foi a pessoa que mais a ajudou. Por isso, se for preciso, ela se tornaria até mesmo uma escrava para proteger sua promessa que fez com Setsu. Enquanto esse tal Teran conversava com seu acompanhante sobre seus planos terem dado certo, descobrimos que na verdade tem outra pessoa por trás desse tal Teran. De volta ao presente é chegado o dia do casamento da Rei Demônio e do Mercador. Teran está muito feliz por ter conseguido subjugar Dezas tão facilmente. Ele realiza até mesmo um discurso como fosse o atual Rei Demônio, prometendo uma paz duradoura e prosperidade para seu povo. Entretanto, na hora da troca de votos, Setsu chega invadindo a igreja e aterrorizando a vida dos comparsas de Teran. O acompanhante de Teran surpreende Leve usando uma magia estranha de ataque, mas Setsu consegue lidar facilmente com todos seus ataques. O acompanhante não tem dificuldades em perceber que estava enfrentando o grande herói Setsu, mas ele iria dar prioridade em relatar tudo isso ao seu mestre. Dito isso, ele acaba fugindo. Dezas fica muito agradecida por Setsu estar de volta. No entanto, ele acaba descobrindo que a pessoa que estava por trás de todos os acontecimentos na verdade era Toma, a pessoa que ele enfrentou no passado. Então ele decide ir de encontro ao Rei das Feras, para verificar algumas situações. Algum tempo depois disso aparece como Setsu conheceu Yuri, onde suas mães eram muito próximas e como eles eram vizinhos, passavam muito tempo juntos, seja estudando ou até mesmo brincando. Setsu sempre foi bom em seus estudos e não demorou muito para entrar em uma escola de prestígio, diferente de Yuri, que sempre esteve atrás dele, mesmo que muitas vezes ele mesmo acabasse deixando ela muito cabisbaixo. No castelo, Yuri está evoluindo bastante seus treinos, o que deixa os cavaleiros reais muito impressionados, mas ela compreende que não está nem perto dos poderes de Setsu, então ela pede para que Elka lhe dê um tratamento especial para ela aprender muito mais com ela. Pela noite, Elka explica para ela que ela é companheira de Setsu, e para ser companheira dele, ela deve estar sempre preparada para quando ele precisar de seus esforços. Mesmo sabendo disso, Yuri pede para que ela lhe conceda um duelo prático. Então Elka dá início ao duelo atacando Yuki. Ela por sua vez consegue se movimentar muito bem e lidar facilmente com todos os golpes recebidos. Elka não pode deixar de notar que ela ficou muito mais forte do que os demais, mas ainda lhe falta determinação para proteger as pessoas que ela ama. Alguns instantes depois, Elka leva Yuri para o subterrâneo do castelo para um treinamento especial. Yuri fica assustada ao ver um monstro, e Elka pede para que ela lute com ele. Mesmo com medo, Yuri enfrenta o monstro, entretanto, ela não consegue matá-lo. Elka então fala para ela que isso é uma guerra, e se ela não matar o inimigo, os outros irão matar seus companheiros. E Yuri por sua vez fica cabisbaixa em saber que não possui determinação suficiente para estar ao lado de Setsu. Pela manhã, Tia aparece para curar o ferimento que Yuri teve enquanto treinava no subterrâneo. Ela questiona o porquê Yuri quer tanto ficar ao lado de Setsu. Ela diz que Setsu ajudou bastante em seu mundo anterior, então pelo menos dessa vez ela almeja poder ajudá-lo de alguma forma. Tia diz que entende seus motivos, mas por hora ela deveria se esforçar muito mais para isso. Algum momento depois, Glenn vê Yuri cabisbaixa. Ele tenta dar algumas palavras de conforto para ela, mas quando ela o questiona sobre como ele conseguiu determinação suficiente para matar as pessoas livremente, ele apenas responde que decidiu fazer as pessoas sofrerem do que ver seus amigos sofrendo. Ele termina avisando que essa era a determinação dele e que ela deveria encontrar sua própria determinação, pois provavelmente Setsu estava esperando uma resposta dela. No dia seguinte, ela começa a mostrar um lado mais agressivo em seus treinamentos, que deixou os cavaleiros muito impressionados com tamanha força. Ela até mesmo pediu novamente para Elka refazer o treinamento do subterrâneo novamente. Chegando lá, ela enfrenta um monstro atacando ele com uma grande bola de fogo. Elka se admira que ela tenha conseguido lidar com sua determinação de forma tão rápida, mas Yuri explica que não matou o monstro, pois sua determinação é de não roubar a vida de ninguém, mas sim deixá-las incapazes de lutar. Elka fica impressionada com seus ideais, uma vez que são similares aos de Setsu. Na manhã seguinte, Glenn avisa os heróis que o rei decretou a partida ao reino demoníaco para a guerra. Mesmo preocupados, os heróis começam a se prepararem. Enquanto tudo isso ocorria, Setsu está a caminho do reino das feras, mas durante sua viagem ele acaba encontrando sua aprendiz de 5 anos atrás, chamada Alice. Mesmo sendo meio confuso, ela o reconhece, e aproveitando a oportunidade, ela pergunta o porquê dele ter sumido todo esse tempo. Setsu explica todo o ocorrido e diz que agora está tentando derrubar os planos de Toma. Ele convida ela para se juntar a ele a essa jornada, mas ela diz que infelizmente não pode, pois estava com alguns problemas, onde ela pegou a missão de derrotar um dragão a pedido da vila de sua acompanhante chamada Amélie. Esse pedido foi feito porque toda vez que o dragão atacava vilas, as pessoas começavam a sumir sem deixar nenhum rastro. Inclusive, o irmão de Amélie foi uma dessas pessoas que acabaram sumindo. No entanto, certo dia ela atacou esse dragão deixando ele encurralado, mas de repente o dragão desapareceu do nada e ao retornar
no vilarejo todas as pessoas tinham desaparecido, no entanto, apenas a Melly estava por ali. Então ela decidiu deixar a vila e no caminho acabou encontrando o nosso prota. Setsu acha meio estranho, mas decide que irá ajudar ela. Levi faz algumas suposições idiotas que talvez eles tivessem se transformado em zumbis invisíveis. Setsu por sua vez supõe que talvez eles sejam alguns aliens do espaço. No entanto, talvez seja algum tipo de poder mágico, uma vez que Levi também consegue fazer as pessoas sumirem sem deixar nenhum rastro. Nesse instante a carruagem para, pois havia uma pequena avalanche que destruiu uma parte do caminho. Setsu aproveita esse tempo para raciocinar sobre o incidente, então ele chega à conclusão de que o dragão aparece quando alguém usa magia de transferência. No entanto, há uma grande possibilidade que os ataques do dragão podem estar ocorrendo depois que as pessoas acabam sumindo, o que conclui que alguém está usando essa magia de transferência nas pessoas e a culpa está caindo toda sobre o dragão. Chegando nesse ponto, Setsu tem uma grande suspeita que a Melly é esta pessoa. Ela tenta tirar as suspeitas do nosso prota, mas logo em seguida ele deixa ela encurralada. Então é aí que ela revela sua verdadeira personalidade atacando eles com o seu poder. Setsu consegue se esquivar e proteger suas companheiras. Sem perder tempo, eles começam a sincronizar seus ataques para derrotar a Melly. Mesmo sendo difícil, a Lizzie consegue dar o golpe final em Melly. Dessa forma, Setsu consegue solucionar o problema e voltar à sua jornada de encontro ao Rei das Feras. Enquanto isso, ao chegar em casa, a Lizzie se depara com a Melly e vários outros monstros ao redor de sua casa. Então a Melly revela que estava por trás de todo o desaparecimento dos moradores da vila. E na verdade fez tudo isso conforme seu verdadeiro mestre chamado Toma tinha lhe ordenado. Chegando assim ao término do 6º episódio e de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, pois dessa maneira você vai estar me motivando a trazer mais vídeos para o canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo que vai estar saindo aí em 2 ou 3 dias, como sempre, meu parceiro. Falou, tamo junto, fui!